prazer. Meu nome é doutora Lígia, eu sou médica endocrinologista, proprietária do Grupo Cita e hoje nós estamos aqui com mais um CitaCast com um tema que interessa para todo mundo, envelhecimento. Afinal, todos nós vamos envelhecer. Estamos aqui hoje com a nossa geriatra, a doutora Mariana Becker, a nossa nefrologista, a doutora Luciana Kisses, e nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema tão importante. Doutora Mariana, explica um pouquinho pra gente o que é esse processo de envelhecer, né? O que é normal, o que não é normal. Bom, o envelhecimento, a gente tem que entender ele como um processo multifatorial. Tem N fatores que vão interferir no envelhecimento. Fatores ambientais, estilo de vida do paciente e, em menor parcela, os fatores genéticos. Apenas 20% tem uma interferência no envelhecimento. A gente utiliza dois termos na geriatria para diferenciar o que é o envelhecimento normal do idoso e o que é secundário a alguma patologia, que seria a senescência, que é o envelhecimento normal, e a senilidade, que seria uma alteração por conta de alguma patologia. O envelhecimento ele cursa com inúmeras alterações, mas resumidamente a gente tem uma diminuição da capacidade funcional. Então, tem uma diminuição da função hepática, diminuição da função renal. A diminuição da parte cognitiva, né? Às vezes eles falam assim, eu não tô lembrando de alguma coisa, mas às vezes esse não lembrar, às vezes é normal, às vezes não é normal, precisa ser avaliado. Né? E o idoso perde também bastante água corporal total, né? Perde massa muscular, força muscular. Então, tem uma estimativa que dos 20 aos 90 anos de idade, a gente tem uma perda de 50% da nossa massa muscular. Isso vai ter um impacto na hora de prescrever alguma medicação, né? Que vai ter um efeito, uma meia-vida mais prolongada e, com isso, efeitos colaterais mais intensos. Então, mais um motivo para garantir que esses idosos façam musculação, né? É isso aí. Sempre tem. Sempre tem algum motivo. E em relação ao rim, como que a gente sabe se o envelhecimento renal está normal, se o paciente está com uma doença renal crônica? Então, para a gente poder diferenciar um envelhecimento que é natural, né, que acontece em todas as pessoas, de um envelhecimento que é patológico, né, que pode gerar quadros danosos, né, um quadro de doença mesmo, a gente vai ter alguns parâmetros que a gente vai analisar. Com o passar do tempo, é normal o rim ele funcionar um pouco mais lento, ele diminuir a sua capacidade de filtração, né? Porque o rim, ele filtra o sangue, né? E ele vai eliminar substâncias que não são necessárias para o organismo. Então, com o passar do tempo, o que acontece? Essa capacidade de filtração, ela vai ficando mais lenta. Após os 40 anos, inclusive, há uma perda de cerca de 1% ao ano. Nossa, você falou isso, eu pensei, né? Depois dos 40 anos, geralmente a gente ganha 1 quilo por ano. E vai perdendo 1% de filtração renal, então a coisa tá indo bem. Depois você faz 40, você só ladeira abaixo. Tô perdida. Exatamente. Então, a gente tem essa perda natural, mas a gente vai avaliar outras coisas que vão nos dizer se é algo que está ocorrendo num ritmo normal, né? Ou se está um ritmo mais acelerado, né? Por exemplo, se há uma perda muito abrupta, né? Em questão de dias, em questão de semanas, né? Dessa função renal, ou se está alterado em relação àquela idade do paciente, se, por exemplo, tem um paciente de 60 anos, o esperado para ele seria uma taxa. Para um paciente de 80 anos, já vai ser uma outra taxa. Não é o mesmo valor? Não é o mesmo valor. A gente vai fazer uma análise dependendo da idade. Então, a partir disso, a gente vê que pode ser alguma coisa que está alterado. Além disso, a gente vai ter outros exames que vão dizer para a gente, né? Exames simples, como, por exemplo, o exame de urina, a gente vai perceber, no caso de alterações que vão falar a favor de uma doença, se tem excesso de proteínas, né? Quando o rim está doente, ele vai perder proteínas. Além disso, se tem algum tipo de sangramento nesse exame de urina, mesmo que seja microscópico, que não seja visto a olho nu, vai falar a favor de uma doença. Outros exames que a gente pode utilizar, né, um dos principais exames são os exames de sangue, né, como, por exemplo, a creatinina, a cistatina C. A partir disso, a gente vai estimar essa taxa de filtração glomerular, né, essa taxa de filtração do rim, que ele consegue
filtrar, né? E a partir disso a gente vai avaliar em relação ao que era o esperado, como eu falei. É uma estimativa. É uma estimativa, exatamente. Não é algo exato. Mas cada um desses exames tem seus prós e seus contras, né? Talvez você tenha que usar todos para chegar numa conclusão. Isso. Né? Você vai usando Muitas vezes a gente utiliza mais de um para a gente poder chegar numa conclusão mais certa. Outros exames também são exames de imagem, como a tomografia, ultrassom. A gente vai ver, no caso de um rim que está doente, um rim menor do que o normal, um rim atrófico, né? Além disso, também pode ver um rim cheio de cistos, né? Que pode indicar que tem uma perda. Ou também alterações de cor ali, no rim. Pois é, pode ter realmente alterações de coloração, né? Diferentes tonalidades ali que a gente vai ver na tomografia e na ultrassom. Uma pergunta que eu fiquei muito curiosa, por exemplo, se tem uma alteração de coloração dos dois, ou às vezes fica né, mais prejudicado que o outro? Porque Sim. O que eu pensei, para você entender? Por exemplo, você tem um prejuízo da função renal, não necessariamente está vindo dos dois rins. Então, você pode ver ali que um não está tão bem pela imagem. Sim, isso é possível. pode ver pela imagem. Inclusive, às vezes a gente tem, por exemplo, um rim que é atrófico e o outro que é normal. E às vezes a função renal está normal. E às vezes a função, exatamente, né? A gente só tem uma alteração da função do rim vista no sangue quando os dois rins estão trabalhando menos do que o normal. Entendi. E doutora Mariana, e desidratação, que é uma coisa super frequente no idoso, né? Como que a gente pode olhar para um idoso e falar, ele está desidratado, que não é uma coisa tão simples de ser feita, né? Sim. Bom, a desidratação, ela é subdiagnosticada. Idosos hospitalizados, em média 40% deles vão ter um grau de desidratação. A população idosa, ela é bastante heterogênea, então ao mesmo tempo que eu tenho um paciente idoso de 80 anos que é funcional, é ativo, que mantém a sua autonomia, eu tenho um paciente de 60 anos que por questões de alguma doença neurológica, demência, vão ter limitações na funcionalidade, limitação na autonomia. Então, esses sintomas da desidratação são muito variados de acordo com cada paciente. Por exemplo, um paciente frágil, é mais esperado a gente encontrar sintomas neurológicos. O paciente evolui com um quadro de delírio, que é aquela alteração aguda do nível de consciência associada a um déficit de atenção. Sintomas mais clássicos de desidratação são mais raros em idosos. Um sinal comum em idoso também, eles se queixam bastante de tontura, de vertigem, às vezes até síncope no consultório, né? Deixa eu só te cortar só um minutinho. É uma coisa bem interessante que às vezes o paciente, né, o idoso chega, o pessoal acha que é um AVC e na verdade é só uma desidratação, né? Sim. Então acho que é um sinal de alerta aí para todo mundo sempre investigar, sempre ter essa luz da desidratação aí acesa, né? Sim, é muito comum isso. E inclusive familiar às vezes fala, eu acho que ele tá com infecção de urina. A primeira coisa que eles pensam, né? Infecção urinária, tá confuso, tá mais sonolento, tem que se atentar porque a desidratação é muito comum em idoso e às vezes passa despercebido, né? Então, no consultório, a gente avalia também a pressão do paciente, posição deitada, posição em pé. A gente vê uma queda da pressão sistólica de 20, da diastólica de 10, 3 minutos após cada aferição. Isso pode ser um indício de desidratação no idoso. Outro sintoma também é a taquicardia compensatória. Então, idoso que tem uma frequência cardíaca acima de 60. Avaliar também questão renal, né? De frequência urinária, volume, a coloração da urina. Porque os outros sinais são mais difícil da gente encontrar no idoso, né? Aquela pele mais pegajosa, turgor cutâneo. É mais difícil. E tem alguma dica para né, principalmente para os familiares ou às vezes numa clínica, como hidratar esse idoso? Porque eu acho que tem uma grande... existe o medo da desidratação, mas também existe o medo da hiperidratação, né? Sim. Bom, primeira dica é estabelecer uma rotina, né? Tudo que a gente inclui na nossa rotina acaba virando hábito. Então, ter uma rotina de oferta hídrica para aquele paciente a cada 2 horas, oferecer pequenas quantidades de 100,
ml. Seria meio copo, mais ou menos, só pra gente deixar uma coisa mais prática aí. Porque ele acaba não absorvendo, né? Se a gente toma um copo de água rápido, a gente acaba perdendo todo esse líquido. Então... E tanto faz se é gelado, porque isso é uma coisa que eles perguntam. Pode ser gelada, pode ser natural, pode ser com gás, pode ser seca, tanto faz. Sim, vai ser a preferência do paciente, né? Chá, claro, sucos, fruta, melancia, melão. Isso aí ele já vai garantir a hidratação do paciente. A gente diminui os riscos de ter desidratação, mas assim, pacientes institucionalizados, paciente com quadro de demência, a gente pode utilizar de algumas técnicas como usar copos coloridos, alguns gatilhos visuais, então colocar lembretes na casa. Já bebeu sua água hoje? Você falou isso, eu lembrei, eu tenho um aplicativo, não sei se muita gente conhece, chama Drink Water mesmo, de beber água, é um copinho azul. E esse aplicativo eu uso até no consultório, porque às vezes a gente esquece de beber água e ele vai mandando sinal. E não só ele te manda sinal para beber água, quanto você tem que anotar quantos ml você bebeu. Então chega no final do dia, ele fala. Então eu não sei, nunca pensei nisso para idoso, mas até pra gente que esquece de beber água, talvez seja uma coisa bem legal. Agora que tá mais friozinho, então eu acho que é mais difícil, né? E o idoso, ele perde a percepção de sede, né? Então, nunca esperar o idoso sentir sede para oferecer água. Entendi. E como que a gente sabe se a doença renal, né, que a gente sabe que o paciente está lá evoluindo com um déficit de função renal, quando que a gente sabe se é preciso tratar ou se isso é uma coisa natural, como você falou, dessa perda natural da idade? Então, a gente vai precisar ver alguns fatores, né? Primeiramente, eu acho que tem que analisar o próprio paciente, né, a própria pessoa. Se ela é uma pessoa que tem outras comorbidades, outras doenças, né? Se essas outras doenças afetam a qualidade de vida dessa pessoa, né? A gente vai tentar ser um pouco menos agressivo, né? Pensando assim um tratamento de diálise, né? Pensando, por exemplo, no caso de uma biópsia renal, que seria um exame muito invasivo. Então, nesses casos, a gente vai ser um pouco menos agressivo. Agora, num paciente, por exemplo, que já tem uma independência, que não tem tantas outras comorbidades que afetam a qualidade de vida dele, a gente pode ser um pouquinho mais agressivo, né? Então, tem esse viés do paciente e tem também outras questões, né? Por exemplo, se a pessoa está com uma piora da qualidade de vida dela, né? Se também tem uma piora muito abrupta nos exames, né? A gente percebe uma queda muito rápida ali da capacidade de filtração do rim, né? Tudo isso a gente vai olhar para a gente poder fazer essa decisão de uma forma mais individualizada, mais adequada para cada um dos pacientes. E o que a gente vê muito, né, é que os pacientes nessa faixa etária são polimedicados, né? Você vai olhar, tem 15, 16 remédios, isso até é frequente, né? Tem alguns medicamentos que afetam especificamente o rim? Tem sim. Ou mais, né? Vamos dizer assim. Tem sim, tem vários, na verdade, né? Mas, assim, para destacar alguns, né, eu selecionei 3, que eu acho que são muito frequentes aí na prática médica, né? E também pelo uso, às vezes, até dos próprios pacientes sem nenhuma indicação. Como, por exemplo, o primeiro seria os anti-inflamatórios, não esteroidais. Esses anti-inflamatórios, eles são várias medicações, né? Um conjunto de medicações, tem vários nomes, né? Vamos citar alguns Vamos aqui citar alguns para ficar um pouco mais fácil, né? Existe o diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, nimesulida. São então, se vocês idosos estão usando algum desses medicamentos, tarja vermelha, presta atenção. Tem que tomar muito cuidado, porque essas medicações, se for utilizada tanto no curto prazo em doses altas, quanto a longo prazo, mesmo em doses baixas, elas vão sim afetar o rim, principalmente no caso de pacientes que já têm algum risco para doença renal, como por exemplo hipertensos mal controlados, diabéticos também que não têm um bom controle. Então, nesses casos, elas vão ser ainda mais agressivas, né? Vai ajuntando fatores ali que vão contribuir para lesar o rim. Além disso, a gente também tem os antibióticos, né? Muitos tipos de antibióticos. Um que eu posso até destacar são os aminoglicosídeos, que eles vão ser tóxicos para o rim, né?
e no caso de outros a gente vai ter que fazer um ajuste de dose também. Além disso, também, por último, a gente também tem medicações quimioterápicas, que também são muito tóxicas, né? Inclusive, são bem frequentes nessa faixa etária. Né? São bastante frequentes e cada vez mais. Inclusive, a gente tem agora uma nova especialidade chamada nefro-oncologia, né? Que é um nefrologista que é especializado nos pacientes oncológicos. Então, como são medicações que às vezes o nefrologista comum, o nefrologista geral não está habituado, né? Esse subespecialista ele vai manejar de forma mais adequada, né? Porque muitas vezes a medicação não pode ser suspensa, né? Porque o paciente tem uma doença super grave, né? A doença de base, teoricamente, extremamente grave. Né? E aí não dá para suspender. Então ele vai ver a melhor forma ali de adequar, né? De reduzir a dose ou de fazer um outro esquema para poder se adequar a essa doença que é grave. E também o paciente com doença renal tem alguns remédios que você tem que ajustar a dose, né? Não tem Exatamente. Mexer na dose do remédio pela função renal, né? Uhum. Os principais, né, são os antibióticos, né? Então, normalmente a dose que é considerada para um paciente normal, ela vai ser uma dose excessiva, né? E às vezes ela vai ter muito mais efeitos colaterais num paciente que já tem uma disfunção renal. Então, a gente faz um cálculo, uma estimativa para a gente poder corrigir cada uma dessas medicações, né, para disfunções, para os diferentes níveis de disfunção renal, né? Se for um nível mais grave, vai ser uma dose, se for uma disfunção um pouco mais leve, vai ser uma outra dose. Entendi. E, doutora Mariana, como que a gente faz para evitar essa interação medicamentosa, que só às vezes não é o remédio em si que está prejudicando o rim ou outros órgãos, né? A interação entre eles. Aí ele vai com aquela listinha lá de 15 remédios no geriatra e fala, doutora, o cardio me passou esse, o endócrino me passou esse, o nefro me passou esse. Como que a gente maneja isso daí? Na geriatria, o que é bastante frequente também é o que a gente chama de cascata iatrogênica. Então, aquele paciente que está usando o anti-inflamatório por conta de uma osteoartrite, esse anti-inflamatório leva à pressão, ele acaba usando uma medicação, por exemplo, olanzapina, que dá edema de membros inferiores, eu uso furosemida, a furosemida vai piorar a incontinência urinária do idoso e aí vai. Na verdade, ele vai usando um remédio para arrumar o efeito colateral do outro, né? E antes da gente iniciar um tratamento, uma doença, a gente tem que sempre que pensar se aquele sintoma não pode ser secundário de alguma medicação, e não uma doença, uma nova condição clínica, né? Existe uma desprescrição, às vezes, né? Então, eu acho que o geriatra é aquele que vai olhar aquilo tudo e falar, esse aqui foi por uma doença de base ou esse aqui é por efeito colateral daquele, né? Como que vocês fazem essa leitura? Eu vou ser sincera, que às vezes eu tenho que me controlar, porque dá vontade de desprescrever tudo de uma vez, né? Principalmente quando a gente vê aquelas prescrições de clonazepam, diazepam. Essa desprescrição, ela tem que ser feita de maneira racional, individualizada, avaliando cada paciente e baseada em evidências, né? Como eu citei, as ferramentas que a gente utiliza. Tem paciente que às vezes usa clonazepam, por exemplo, há mais de 10 anos. Eu não posso simplesmente suspender. A desprescrição, ela não é só a suspensão da medicação, mas a redução da dose ou a troca por uma medicação menos nociva, né? Muitas vezes esses pequenos ajustes, a gente já vai ver uma melhora da autonomia cognitiva, de melhora de qualidade de vida, né? São pequenos ajustes que a gente faz na prescrição. Excelente. E em relação à alimentação, né? Uma coisa que até os meus pacientes vêm me perguntar. Paciente idoso com doença renal crônica pode comer proteína? Como que fica isso daí? Então, em relação à proteína, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Assim, não quer dizer que o idoso que tem doença renal crônica, ele vai ter que comer uma dieta com hipoproteica, né, com uma quantidade muito reduzida de proteína. Na verdade, a gente indica até 0,8 gramas por quilo de peso do paciente. O que seria considerado até uma dieta normoproteica, né? Seria para um adulto, né? Ou mesmo para um idoso saudável, seria uma dosagem, né? Uma quantidade ok. Porém, como tem muitas pessoas, seja adultos e idosos também,
que acabam fazendo dietas hiperproteicas, ainda mais agora que está na moda, né? As academias, o whey protein, a creatina. Então, no caso desses pacientes, a gente tem que ficar muito atento, porque não pode ser uma dieta hiperproteica. A proteína, ela vai acabar sobrecarregando o rim. E um rim que já estava alterado, né? Ainda mais sobrecarregado, ele vai tender a perder a função renal muito mais rápido. Então, é basicamente isso, não é que seja uma dieta com uma restrição intensa na proteína, porém não pode ser em excesso. Mas tem algum alimento que tem que ser evitado, ou que fala, não, isso aqui não pode, algum tipo de... Existe sim, o único alimento que ele precisa, que ele não pode ser consumido, né, que ele é proibido realmente para quem tem disfunção renal crônica, é o caso da carambola, né, porque ela produz uma toxina, né, chamada carambotoxina, e em pacientes que têm doença renal, ela não consegue ser eliminada de forma adequada, e aí o paciente ele pode ter várias alterações neurológicas, como convulsões, né, alteração do estado mental e até mesmo coma, né? Então, pode acontecer algo grave. Agora, outros alimentos, na verdade, que devem ser consumidos com moderação, primeiro seriam alimentos industrializados, enlatados, conservas. Às vezes não é nem né? a proteína, é o sódio embutidos, né? Todos esses alimentos, além de ter uma grande quantidade de sódio, né, que a gente chama de sal, também tem uma grande quantidade de fósforo. E nos pacientes renais crônicos, né, o fósforo ele costuma já estar aumentado. E aí isso pode aumentar tanto o risco cardiovascular desses pacientes, quanto piorar a qualidade do osso desses pacientes. Tá? Então, é importante esse tipo de alimento ser restrito. E também é importante o consumo de sal, né? O sal que a pessoa põe na comida, né? O sal de cozinha, também ser reduzido. Outra questão interessante é que existem muito sal que tem um teor reduzido em sódio, mas eles acabam trocando por um sal que é rico em potássio. E no caso de doentes renais crônicos, eles podem ficar com um potássio muito elevado, e isso leva a arritmias, inclusive fatais, principalmente em pacientes que já estão em estágios mais avançados da doença renal crônica. Então, tem todas essas nuances aí que, no caso do doente renal crônico, é muito importante fazer um acompanhamento nutricional com um profissional nutricionista, né, capacitado, né, porque são coisas muito específicas, né, que não foge muito ao comum da dieta geral da população. E tem diferença entre proteína animal e proteína vegetal? Tem sim, existem alguns trabalhos que eles mostram que o aumento do consumo de proteína vegetal em relação à proteína animal, dentro daquele limite que eu falei, que seria os 0,8 gramas por quilo de peso, ele vai retardar um pouco a progressão da doença renal crônica. Né? Tem algumas hipóteses para isso, que talvez a proteína animal gere mais inflamação, ela piora também o perfil lipídico, né, o colesterol do paciente. Mas então tem sim alguns trabalhos que mostram realmente que essa substituição, né, de algumas proteínas animais e priorizar proteínas vegetais pode ter um benefício real. E a relação da hipertensão no rim? Porque a hipertensão é uma doença super comum, né? Como que talvez essa hipertensão mal controlada vai prejudicar esse rim? Então, essa hipertensão mal controlada, ela vai lesar os vasos sanguíneos, né? Inclusive os vasos sanguíneos do rim, né? E esses vasos sanguíneos do rim, eles são muito importantes para o funcionamento, né? E para a filtração que o rim exerce do sangue. Então, ao longo do tempo, né, essa pressão sempre mal controlada vai lesar esses vasos e também vai lesar pequenas estruturas que fazem a filtração do rim. E a partir disso vai gerar uma disfunção renal que vai ser cada vez mais progressiva, né? Estando não controlada a pressão, vai progredir essa disfunção. E tem algum número, porque a gente vê que em cada área tem um número, né, de pressão, 12/8, 13/8.
para o paciente com doença renal crônica, qual é a meta, qual é o alvo aí dessa pressão arterial? Então, não existe uma meta geral, principalmente em se falando de idosos, né? A gente vai individualizar. Se a gente for avaliar um paciente que é idoso, que tem várias comorbidades, que ao longo da vida teve uma pressão que foi muito mal controlada, né? Sempre teve uma pressão ali 19/8, 20/10, né? Então, esse paciente, se você for muito agressivo no controle de pressão, ele vai ter muito mais risco do que benefício. Ele pode ter mais queda, pode ter tontura, ele pode ter um mal-estar geral, né? E muitas vezes ser algo arriscado ali para ele no seu cotidiano. Ele pode ter sintomas mesmo com a pressão normal, só pela diferença do que ele estava acostumado por Exatamente, quanto você baixou, exatamente. Ele pode estar ali com uma pressão, por exemplo, de 12/8 e estar sentindo todos esses sintomas. Então, nesses casos, a gente vai ter alvos um pouco mais liberais, como, por exemplo, abaixar a pressão para abaixo de 14/9, e em alguns casos até de 15/9. Agora, se a gente for pegar um outro perfil de paciente, que às vezes não tinha a pressão descontrolada, que talvez a pressão começou a descontrolar com a evolução da doença renal crônica, ou que não tem grandes comorbidades, né, que é um paciente mais ativo, que não é frágil, a gente precisa sim ser um pouco mais agressivo, porque a gente vai reduzir o risco cardiovascular desse paciente. E aí a gente vai tentar chegar numa pressão abaixo de 12/8 e às vezes até abaixo de 12/7. Excelente. E como você acha que a gente consegue integrar, né, a geriatria com a nefrologia? O que a gente pode agregar aí com essas duas especialidades tão importantes? A geriatria, como eu explico para os meus pacientes, porque muitos deles vêm à consulta, eles não entendem o que o geriatra faz, né? Já teve paciente que veio e achou que era médico de mulher, igual o ginecologista. Então, o geriatra ele vai funcionar como um maestro, direcionando o paciente para subespecialidades conforme a necessidade, né? A gente avalia bastante na geriatria essa questão que a Luciana falou, de avaliar risco, né? A gente avalia muito a expectativa de vida do paciente, a funcionalidade, a autonomia. Então, a gente utiliza escalas que vão nos auxiliar no direcionamento desse tratamento. Por exemplo, um paciente com osteoporose, que tem expectativa de vida abaixo de 2 anos, talvez ele não se beneficie tanto mais daquele tratamento. Então, eu acho que individualizar, individualizar cada paciente, saber que o idoso ele tem que ser olhado de forma integral, e muitas vezes o geriatra não dá conta, porque são muitas demandas. Então, a gente tem que ter ajuda das né? Tem especialidades. que ter vários braços aí, isso né? aí. Senão a gente esquece, né? Deixa passar despercebido alguma doença, algum tratamento que poderia estar sendo tratado de forma mais assertiva. E se você tivesse que dar, assim, uma dica, alguma coisa que você pudesse falar, idosos, vamos fazer isso para preservar a sua função renal, o que você falaria? Acho que eu não tinha preparado exatamente para essa pergunta, não. Pensei ela agora. Nem eu para essa última. Eu falei, gente, o que eu vou falar agora? Uma dica para preservar a função renal? Vou pensar. Não use AINES. Não, né? Eu já falei dos AINES. Hidratação, atentar para a urina, para concentração, para sinais de desidratação. Uso de polifarmácia. Eu acho que talvez evitar usar medicações sem a devida prescrição, né? Sem conversar com o médico, sem ouvir com o vizinho. Exatamente, né? Talvez sem ter uma orientação adequada ali, né? Mesmo que sejam medicações que, assim, sejam vistas como naturais, né? Não sei. Tá bom. Muito obrigada, eu queria agradecer muito a doutora Mariana, a doutora Luciana, que vieram trazer, assim, uma clareza aí para como que é o idoso, as diferenças entre os diferentes idosos não é tudo igual, entre aspas, né? E esse papel do rim, que é um órgão que às vezes a gente não dá tanto valor, e ele é muito, muito importante. Obrigada, Lídia. Obrigada pela oportunidade e pela confiança. Eu fiquei muito satisfeita e feliz de poder estar aqui. Eu que agradeço.